Olá, meus queridos ouvintes. Que alegria ter vocês aqui comigo mais uma vez para compartilhar uma história que vai mexer com o coração de vocês. Hoje eu trouxe algo muito especial, uma narrativa sobre como o destino pode transformar a vida de duas pessoas de mundos completamente diferentes em questão de segundos. Vocês vão conhecer uma jovem que aceita uma proposta que mudaria sua vida para sempre, sem imaginar que essa decisão a levaria por caminhos que ela jamais sonhou percorrer. E também um homem que pensava ter controle sobre tudo, até descobrir que existem coisas na vida que simplesmente não podem ser planejadas ou compradas. Sem entregar muito, posso dizer que vocês vão presenciar o momento exato em que alguém percebe que se apaixonou. Vão sentir a tensão de segredos que ameaçam destruir tudo e vão torcer por um final que vai deixar vocês emocionados. E preparem-se para algumas reviravoltas que vão fazer vocês entenderem que às vezes o amor aparece nos lugares mais inesperados. Antes de começarmos, quero agradecer de coração a cada um de vocês que acompanha este canal, que comenta, que compartilha essas histórias com outras pessoas. Vocês fazem toda a diferença na minha vida. E se você ainda não faz parte da nossa família, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias que estão vindo por aí. Agora me conta uma coisa. Enquanto escuta nossas histórias, vocês costumam estar relaxando em casa, talvez preparando um lanchinho ou fazendo alguma atividade tranquila? Deixa aí nos comentários o que vocês fazem enquanto me escutam. Adoro saber como vocês curtem esses momentos. Bom, agora que já nos encontramos aqui, vamos começar nossa história. Preparem o coração, porque essa vai ser uma jornada inesquecível. O despertador tocou às 5 da manhã, como sempre acontecia na vida de Larissa. Ela abriu os olhos devagar, ainda sentindo o cansaço do dia anterior, mas já sabia que não podia se dar ao luxo de ficar mais alguns minutos na cama. A casa onde morava com o irmão mais novo era simples, apenas 2 quartos pequenos, uma sala que também servia de cozinha e um banheiro que às vezes dava problema na torneira. Mas era o lar deles, conquistado com muito suor depois que ficaram órfãos há 7 anos. Larissa se levantou em silêncio, tomando cuidado para não acordar Lucas, que tinha chegado tarde da faculdade na noite anterior. O rapaz de 20 anos estava no último semestre de engenharia, e ela fazia questão de que ele pudesse se concentrar apenas nos estudos. Era por isso que trabalhava tanto, para que o irmão tivesse o futuro que ela mesma nunca teve a chance de construir. Na cozinha pequena, Larissa preparou um café simples e pegou o pão que tinha comprado no dia anterior. Enquanto tomava o café da manhã rapidamente, olhou pela janela e viu que ainda estava escuro lá fora. Daqui a pouco teria que pegar o ônibus para atravessar a cidade e chegar na mansão dos Oliveira, onde trabalhava como empregada doméstica há 3 anos. Desde que conseguiu esse emprego, a vida tinha melhorado bastante. O salário era bom, melhor do que qualquer outro trabalho que já tinha tido, e a família, apesar de rica, não era de maltratar os funcionários. Especialmente Mateus, o filho mais novo, que sempre a tratava com respeito e educação. Aliás, Larissa não podia negar que sentia algo estranho no peito toda vez que ele passava pelos corredores da casa. Era um sentimento que ela tentava empurrar para longe, porque sabia muito bem que pessoas como ela e pessoas como ele viviam em mundos completamente diferentes. O trajeto até a mansão demorava quase 1 hora de ônibus. Larissa aproveitava esse tempo para organizar os pensamentos e planejar as atividades do dia. Sabia de cor toda a rotina da casa dos Oliveira. Acordavam tarde, tomavam café da manhã servido na varanda que dava para o jardim, Mateus saía para o escritório por volta das 9 e Dona Helena ficava em casa recebendo amigas ou cuidando dos afazeres sociais dela. Era uma vida tão diferente da sua que às vezes Larissa se pegava imaginando como seria crescer naquele mundo de luxo e conforto. Mas rapidamente afastava esses pensamentos da cabeça, porque sabia que não adiantava sonhar com coisas impossíveis. Sua realidade era outra, e ela tinha orgulho do que conseguiu construir com as próprias mãos. Quando chegou na mansão, Larissa cumprimentou o porteiro e entrou pela porta dos fundos, como sempre fazia. A casa era imensa, com quartos que eram maiores que a sala da sua casa, banheiros com banheiras de mármore e uma cozinha que parecia ter saído de uma revista. Nos primeiros dias de trabalho, ela ficava impressionada com tanto luxo.
Mas agora já estava acostumada. Guardou a bolsa no armário dos funcionários e colocou o uniforme. Começou a trabalhar pela sala principal, tirando o pó dos móveis caros e organizando as almofadas do sofá que custava mais do que ela ganhava em um ano. Enquanto limpava, pensava no irmão e em como estava orgulhosa dele. Lucas estava indo muito bem na faculdade, tinha notas excelentes e em breve seria um engenheiro formado. Todo o sacrifício valia a pena quando ela via o sorriso dele contando sobre os projetos que estava desenvolvendo. Por volta das 8h30, Larissa ouviu passos descendo a escada principal. Sabia que era Mateus se preparando para sair para o trabalho. O coração dela sempre acelerava um pouco nesses momentos, embora tentasse se concentrar na limpeza e fingir que não estava prestando atenção. Mateus Oliveira era um homem de 29 anos, alto, com cabelos escuros sempre bem arrumados e olhos que pareciam enxergar tudo ao redor. Ele usava ternos que com certeza custavam uma fortuna e tinha aquele jeito confiante de quem nasceu acostumado a ter tudo na vida. Mas o que mais chamava a atenção de Larissa não era a aparência dele, e sim a maneira como a tratava. Diferente de muitas pessoas ricas que ela já conheceu, Mateus sempre dizia bom dia quando a via, perguntava se estava tudo bem e nunca falava com ela de forma arrogante ou superior. Bom dia, Larissa. Como você está hoje? Perguntou Mateus ao passar pela sala, ajeitando a gravata e pegando as chaves do carro em cima da mesa. Larissa sentiu aquele friozinho no estômago que sempre sentia quando ele falava com ela, mas respondeu com naturalidade. Bom dia, Sr. Mateus. Estou bem, obrigada. Tenha um ótimo dia de trabalho. Ele sorriu daquele jeito que fazia os olhos dela brilharem sem que ela percebesse e acenou antes de sair pela porta principal. Larissa ficou alguns segundos parada, observando o carro dele sair pelo portão antes de voltar ao trabalho. Esses pequenos momentos eram como raios de sol em dias nublados, momentos que ela guardava no coração, mesmo sabendo que não significavam nada além de educação da parte dele. Mais tarde, enquanto limpava a biblioteca, Larissa se encontrou com Joana, a cozinheira da casa, que trabalhava ali há mais de 10 anos e tinha se tornado uma espécie de confidente para ela. Joana era uma mulher de 50 anos, mãe de 3 filhos, e tinha aquela sabedoria de quem já viveu muita coisa na vida. Menina, você está com aquela cara sonhadora de novo, disse Joana com um sorriso maroto, enquanto organizava alguns livros na estante. Deixa eu adivinhar. O Sr. Mateus passou por aqui e cumprimentou você, não foi? Larissa sentiu o rosto esquentar e tentou disfarçar. Não é nada disso, Joana. Ele só foi educado, como sempre é com todos os funcionários. Mas Joana balançou a cabeça, como quem conhecia muito bem aquela história. Ah, minha filha, você pode enganar todo mundo, menos a mim. Eu vejo como seus olhos brilham quando ele aparece por aqui. A conversa com Joana fez Larissa refletir sobre seus sentimentos, algo que ela tentava evitar a todo custo. Era verdade que sentia algo especial por Mateus, mas também sabia que essa era uma situação sem futuro. Ele era herdeiro de uma fortuna, filho de uma família tradicional, destinado a se casar com alguma mulher da alta sociedade. Ela era uma empregada doméstica, órfã, que mal tinha terminado o ensino médio porque precisou trabalhar desde muito nova. Não havia como essas duas realidades se encontrarem, exceto nesses pequenos momentos de educação que não significavam nada além de boa criação. Larissa terminou de limpar a biblioteca e seguiu para os quartos, tentando afastar esses pensamentos da mente. Tinha trabalho para fazer e uma vida real para viver. Uma vida onde precisava ser responsável e manter os pés no chão. O dia passou como sempre passava. Limpeza, organização, alguns momentos de conversa com Joana e a rotina que ela já conhecia de cor. No final da tarde, quando estava guardando os produtos de limpeza e se preparando para ir embora, Larissa pensou em Lucas e em como estava ansiosa para chegar em casa e saber como tinha sido o dia dele na faculdade. O irmão estava trabalhando em um projeto importante para uma das matérias, e ela adorava ouvir ele falar sobre engenharia, mesmo não entendendo muito bem os termos técnicos. Eram nesses momentos que ela sentia que todo o esforço valia a pena. Ver o irmão crescer, se formar, ter um futuro melhor do que o dela, era a maior recompensa que podia ter na vida. Pegou a bolsa, se despediu de Joana e saiu pela porta dos fundos como sempre fazia, carregando no peito aquela mistura de cansaço do dia de trabalho e a esperança de que amanhã seria mais um dia de conquistas pequenas,
mas importantes. O escritório de Mateus ficava no 23º andar de um prédio no centro financeiro da cidade, com uma vista panorâmica que mostrava toda a movimentação urbana lá embaixo. Ele chegou pontualmente às 9 da manhã, como fazia todos os dias da semana, e foi recebido pela secretária que já tinha separado a agenda de reuniões e os documentos que precisavam de sua assinatura. A empresa de construção civil da família Oliveira era uma das maiores do estado, responsável por empreendimentos que mudavam a paisagem das cidades, e Mateus levava muito a sério sua responsabilidade como futuro herdeiro de todo esse império. Desde que se formou em administração há 7 anos, ele se dedicava integralmente aos negócios, trabalhando às vezes até 12 horas por dia para provar que era digno da confiança que o pai depositava nele. Mas naquele dia, por algum motivo que ele mesmo não conseguia explicar, tinha dificuldade para se concentrar nas planilhas e relatórios que estavam espalhados pela mesa. A primeira reunião da manhã era com os engenheiros responsáveis por um projeto residencial que estava sendo desenvolvido na Zona Sul. Mateus ouvia atentamente as explicações sobre cronogramas e orçamentos, fazia perguntas técnicas e tomava decisões importantes, mas uma parte da sua mente estava em outro lugar. Não conseguia parar de pensar na maneira como Larissa tinha sorrido ao cumprimentá-lo naquela manhã, nem no jeito delicado que ela tinha de falar, sempre educada e respeitosa, mas sem parecer subserviente. Havia algo nela que despertava sua curiosidade, uma mistura de doçura e força que ele raramente via nas mulheres do seu círculo social. Chacoalhou a cabeça, tentando afastar esses pensamentos, porque sabia que não era apropriado pensar numa empregada daquela forma. Além disso, tinha questões muito mais urgentes para resolver, principalmente relacionadas à pressão constante que a mãe fazia sobre sua vida pessoal. Dona Helena Oliveira era uma mulher determinada que não aceitava um não como resposta, especialmente quando o assunto envolvia o futuro do filho único. Aos 62 anos, ela tinha uma visão muito clara sobre como a vida de Mateus deveria seguir: casamento com uma mulher de família tradicional, filhos que dariam continuidade ao nome Oliveira e participação ativa na alta sociedade da cidade. Para ela, o fato do filho estar com 29 anos e ainda solteiro era uma situação inaceitável que precisava ser resolvida o quanto antes. Quase toda semana, ela arranjava jantares, eventos e encontros casuais, onde apresentava candidatas que considerava adequadas para ser sua nora. A preferida dela, sem dúvida nenhuma, era Camila Brandão, filha de uma família de banqueiros que tinha crescido no mesmo círculo social dos Oliveira. Camila era bonita, elegante, bem educada e tinha tudo o que uma sogra poderia desejar numa futura nora, exceto uma coisa: Mateus não sentia absolutamente nada por ela. A história com Camila era complicada e dolorosa para Mateus. 2 anos atrás, eles tinham namorado por alguns meses e ele chegou a pensar que talvez pudesse aprender a amá-la. Ela era inteligente, conversava bem sobre negócios, entendia o mundo onde ele vivia e parecia ser a escolha perfeita para alguém na posição dele. Mateus até chegou a considerar a possibilidade de pedi-la em casamento, porque sabia que isso faria a mãe feliz e resolveria a pressão familiar de uma vez por todas. Mas então descobriu que Camila estava tendo um caso com um empresário casado, um homem mais velho que poderia oferecer a ela muito mais dinheiro e status do que Mateus jamais conseguiria. A traição não foi descoberta por acaso. Ela própria contou para ele, explicando friamente que o relacionamento deles era conveniente, mas que tinha encontrado uma oportunidade melhor. A frieza com que ela falou sobre sentimentos e relacionamentos, como se fossem transações comerciais, deixou Mateus profundamente marcado. Desde então, ele tinha se fechado completamente para relacionamentos amorosos. Saía com algumas mulheres ocasionalmente, quando precisava comparecer a eventos sociais, mas nunca permitia que nada se desenvolvesse além de conversas superficiais e encontros formais. Construiu uma reputação de solteiro convicto, homem focado apenas nos negócios, que não tinha tempo nem interesse em compromissos sérios. Mas isso só fazia a pressão da mãe aumentar cada vez mais. Dona Helena não conseguia entender como um homem bem-sucedido, bonito e rico como o filho
Podia estar desperdiçando a vida sem formar uma família. Para ela, a traição de Camila tinha sido apenas um deslize, que não deveria impedir Mateus de seguir em frente, especialmente porque a própria Camila tinha voltado a demonstrar interesse nele depois que o caso dela não deu certo. Naquele dia, como acontecia pelo menos 2 vezes por semana, o telefone do escritório tocou e era Dona Helena. Mateus, meu filho, você não pode esquecer que hoje temos jantar na casa dos Brandão, disse ela com aquele tom que não admitia discussão. Camila está ansiosa para conversar com você sobre o projeto beneficente que ela está organizando. Seria uma ótima oportunidade para vocês se reaproximarem. Mateus fechou os olhos e respirou fundo antes de responder. Mãe, eu já disse várias vezes que não tenho interesse em reatar com Camila. Esse tipo de jantar só cria expectativas que não vão se realizar. Mas Dona Helena não desistia facilmente. Filho, você precisa parar com essa teimosia. Camila é uma moça maravilhosa, de família excelente, e vocês formavam um casal perfeito. Além disso, você já tem 29 anos. Não pode ficar solteiro para sempre. A conversa se estendeu por mais 10 minutos, com Dona Helena usando todos os argumentos que sempre usava. Responsabilidade familiar, importância de dar continuidade ao nome Oliveira, necessidade de ter uma esposa que entendesse os compromissos sociais da posição dele, e por aí vai. Mateus ouvia tudo aquilo com uma paciência que estava chegando ao limite. Ele amava a mãe e respeitava tudo que ela tinha feito pela família, mas não conseguia explicar para ela que não era possível forçar sentimentos que simplesmente não existiam. Camila podia ser tudo que Dona Helena queria numa nora, mas para ele ela representava tudo que havia de falso e calculista no mundo onde tinha crescido. A lembrança da frieza com que ela tinha falado sobre o relacionamento deles ainda o incomodava profundamente. Depois que desligou o telefone, Mateus ficou alguns minutos olhando pela janela do escritório, vendo o movimento das ruas lá embaixo. Tinha uma reunião importante em meia hora, mas não conseguia se concentrar nos números que estavam na tela do computador. Pensou em como seria bom ter alguém com quem pudesse conversar de verdade, alguém que o visse como pessoa, e não como uma oportunidade de negócio ou um bom partido para casamento. Foi então que, sem conseguir controlar, sua mente voltou para Larissa. Havia algo genuíno nela, uma simplicidade que ele raramente encontrava nas pessoas do seu mundo. Ela trabalhava com dedicação, tratava todo mundo com respeito e tinha nos olhos uma luz que ele não via há muito tempo. Era estranho como alguém que ele mal conhecia conseguia despertar pensamentos tão diferentes daqueles que estava acostumado a ter. Naquela tarde, quando voltou para casa depois de um dia cheio de reuniões e decisões importantes, Mateus se pegou prestando mais atenção nos detalhes da mansão que nunca tinha notado antes. A casa estava impecável, como sempre ficava quando Larissa terminava o trabalho dela. Tudo estava no lugar certo, limpo e organizado, mas não de uma forma fria e impessoal. Havia um cuidado nos pequenos detalhes que mostrava que quem tinha feito aquela limpeza se importava realmente com o resultado. Ele subiu para o quarto pensando numa ideia maluca que tinha começado a formar na sua cabeça durante a tarde. Uma ideia que poderia resolver o problema da pressão familiar e, quem sabe, permitir que ele conhecesse melhor a pessoa que tinha despertado sua curiosidade. Era arriscado, pouco convencional e provavelmente completamente inadequado. Mas talvez fosse exatamente isso que sua vida precisava. Algo real em meio a tanta falsidade. Na manhã seguinte, Mateus acordou com uma determinação que não sentia há muito tempo. Tinha passado boa parte da noite pensando na ideia que tinha surgido no escritório, analisando todos os aspectos possíveis, e chegou à conclusão de que poderia funcionar. Era uma solução pouco convencional, mas que resolveria o problema da pressão familiar de forma definitiva, pelo menos por um tempo. Desceu para tomar café da manhã mais cedo que o normal, sabendo que Larissa sempre chegava às 7 da manhã e começava o trabalho pela cozinha e pela área de serviço. Queria conversar com ela antes que a mãe acordasse, porque sabia que Dona Helena não aprovaria nem de longe o que ele estava planejando fazer. O coração batia um pouco mais rápido que o normal, não porque duvidasse da decisão, mas porque sabia que estava prestes a propor algo que mudaria a rotina de ambos de forma significativa. Quando viu Larissa organizando os produtos de limpeza na área de serviço, Mateus respirou fundo e se aproximou.
Ela estava concentrada separando os panos de limpeza por cor e tipo, como sempre fazia com aquela atenção aos detalhes que ele tinha começado a admirar. Larissa, você poderia conversar comigo por alguns minutos? É sobre algo importante, disse ele, tentando soar casual, mas percebendo que havia uma certa tensão na própria voz. Ela levantou os olhos claramente surpresa com o pedido, porque normalmente as conversas entre eles se limitavam a cumprimentos educados. Claro, Sr. Mateus. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela, e ele percebeu uma ponta de preocupação na voz, como se estivesse pensando que tinha feito algo errado no trabalho. Não, não é nada que você tenha feito. Na verdade, é algo que eu gostaria de propor para você. Vamos sentar na varanda dos fundos. A varanda dos fundos era um lugar mais reservado da casa, longe das janelas do quarto da mãe, onde eles poderiam conversar sem ser interrompidos. Mateus puxou 2 cadeiras e ofereceu uma para Larissa, que aceitou ainda visivelmente intrigada com toda aquela situação. Ele tinha ensaiado mentalmente como começaria essa conversa, mas agora que estava ali, frente a frente com ela, as palavras pareciam mais difíceis de encontrar. Larissa, antes de mais nada, quero que você saiba que esta conversa fica entre nós, independente da sua resposta ao que eu vou propor. Sua posição aqui em casa não será afetada de forma alguma, está bem? Disse ele, querendo deixar claro desde o início que não estava usando a posição de patrão para pressioná-la. Ela assentiu, mas ele percebia que a curiosidade estava misturada com uma certa apreensão. Você deve ter percebido que minha mãe está sempre tentando me arranjar casamentos, não é? Começou Mateus, e viu que Larissa deu um pequeno sorriso, confirmando que era difícil não notar as investidas matrimoniais de Dona Helena. Bem, a situação chegou num ponto onde ela está me dando ultimatos. Ou eu escolho uma esposa adequada, ou ela vai escolher por mim. E quando minha mãe diz que vai escolher, ela realmente vai. Acredite em mim. Ele fez uma pausa, observando a expressão de Larissa, que estava ouvindo com atenção, mas claramente não entendendo onde ele queria chegar. O que eu vou propor pode parecer estranho, ou até mesmo inadequado, mas preciso que você me ouça até o final antes de dar uma resposta. Larissa assentiu novamente, e ele percebeu que ela estava segurando a respiração, esperando o que viria a seguir. Eu preciso de uma namorada falsa por 1 mês. Alguém que possa me acompanhar em alguns eventos sociais, conhecer minha família e convencer minha mãe de que eu encontrei alguém especial. Depois desse período, terminaríamos a relação de forma amigável. Você voltaria à sua vida normal e eu teria pelo menos alguns meses de paz antes que ela comece tudo de novo, explicou Mateus, falando de forma direta, mas tentando manter um tom respeitoso. Viu os olhos de Larissa se arregalarem de surpresa e percebeu que ela estava processando o que acabara de ouvir. Eu sei que é uma proposta incomum e entendo se você achar que é loucura, mas estou disposto a pagar 50 mil reais pelo mês de trabalho. A menção do valor fez Larissa engasgar levemente e ele percebeu que tinha conseguido toda a atenção dela. 50 mil reais era mais dinheiro do que Larissa ganhava em 2 anos de trabalho. Era o suficiente para quitar as mensalidades em atraso da faculdade do Lucas, comprar os equipamentos que ele precisava para o projeto de conclusão de curso e ainda sobrar uma quantia para emergências. Mas, ao mesmo tempo, a proposta era tão surreal que ela não conseguia acreditar que estava realmente ouvindo aquilo. Senhor Mateus, eu não sei o que dizer. Por que eu? Existem tantas mulheres no seu círculo social que poderiam fazer isso de forma mais convincente, disse ela, ainda tentando processar toda a situação. Mateus tinha esperado essa pergunta e já tinha pensado na resposta. Exatamente por isso. Todas as mulheres que conheço têm segundas intenções, querem transformar uma farsa em realidade, ou têm alguma ligação com minha mãe que tornaria tudo mais complicado. Você é diferente, você é genuína, trabalha com dedicação, e posso confiar que vai manter nossa combinação. Mas eu não sei como me comportar nesses ambientes. Não tenho roupas adequadas, não sei sobre etiqueta social, não conheço as pessoas do seu mundo. Como isso poderia dar certo? Questionou Larissa, e Mateus percebeu que ela não estava rejeitando a ideia imediatamente, apenas expondo as dificuldades práticas. Isso eu resolvo. Providencio roupas adequadas, ensino o básico sobre o comportamento nesses eventos e você só precisa ser você mesma. Minha mãe valoriza a autenticidade,
mesmo que ela não perceba isso conscientemente. Além disso, seria mais convincente se minha escolha fosse alguém diferente do padrão que ela espera. Mostraria que realmente me interessei por uma pessoa, não apenas cumpri uma obrigação social. Ele fez outra pausa, percebendo que Larissa estava realmente considerando a proposta. Você não precisa responder agora. Pense com calma, converse com sua família se quiser, e me dê uma resposta quando se sentir segura. Larissa passou o resto do dia de trabalho completamente distraída, pensando na conversa que tinha tido com Matheus. A proposta era tentadora do ponto de vista financeiro, mas havia tantas complicações envolvidas que ela não sabia nem por onde começar a analisar. Como poderia fingir ser namorada de um homem por quem nutria sentimentos reais? Como conseguiria manter a farsa sem que ele percebesse o que realmente sentia? E, principalmente, como lidaria com o final do acordo, quando tivesse que voltar a ser apenas a empregada que ele cumprimentava educadamente nos corredores? Conversou brevemente com Joana durante o almoço, sem entrar em detalhes específicos, apenas perguntando o que ela faria se aparecesse uma oportunidade de ganhar muito dinheiro fazendo algo fora da zona de conforto. Joana, com sua sabedoria prática, disse que às vezes a vida oferece chances únicas que não podem ser desperdiçadas por medo. Naquela noite, quando chegou em casa, Larissa encontrou Lucas estudando na mesa da cozinha, cercado de livros e papéis cheios de cálculos. Ele estava com uma expressão preocupada que ela conhecia bem, a mesma que aparecia sempre que as questões financeiras pesavam sobre os ombros dele. "Oi, mana. Como foi o trabalho hoje?" perguntou ele, levantando os olhos dos livros. "Foi diferente", respondeu Larissa, ainda processando tudo o que tinha acontecido. "E você? Como estão indo as coisas na faculdade?" Lucas suspirou antes de responder. "Estou com problema, Larissa. Preciso comprar alguns equipamentos para o projeto final. E também está na hora de pagar as mensalidades em atraso. Se não conseguir resolver isso nas próximas semanas, vou ter que trancar o curso no último semestre." O coração de Larissa apertou ao ouvir aquilo, porque sabia que o irmão tinha trabalhado tanto para chegar até ali. "Quanto você precisa?" perguntou ela, embora já soubesse que não tinha como ajudar com o salário atual. "Uns 15 mil para os equipamentos e mais 20 para quitar as mensalidades. Eu sei que é muito dinheiro, mana. Já estou procurando um emprego de meio período, mesmo sabendo que vai atrapalhar os estudos." Larissa sentiu que o universo estava conspirando a favor da proposta de Matheus. Ali estava a resposta para o dilema que estava enfrentando. Não era apenas sobre o dinheiro que ela poderia ganhar, mas sobre o futuro do irmão que ela tanto amava. "Lucas, e se eu disser que apareceu uma oportunidade de ganhar esse dinheiro?" perguntou ela, tentando sentir o terreno. "Que tipo de oportunidade?" questionou ele, imediatamente interessado. "Um trabalho temporário diferente do que estou acostumada, mas bem remunerado." Ela não podia contar os detalhes, mas queria ver a reação dele. Lucas olhou para a irmã com uma mistura de esperança e preocupação. "Mana, você não precisa se sacrificar por mim. Já fez demais, criou-me praticamente sozinha depois que nossos pais morreram. Se esse trabalho for perigoso ou comprometer sua dignidade de alguma forma, eu prefiro trancar o curso." A resposta dele só confirmou para Larissa que tinha tomado a decisão certa. No dia seguinte, procurou Matheus logo cedo e disse que aceitava a proposta com apenas uma condição, que ele prometesse que ao final do mês tudo voltaria ao normal entre eles, sem constrangimentos ou mudanças, na forma como ela era tratada na casa. Matheus concordou imediatamente e estendeu a mão para selar o acordo. Quando suas mãos se tocaram, Larissa sentiu uma eletricidade que esperava conseguir controlar durante o mês que estava por vir. A partir daquele momento, sua vida simples de empregada doméstica se transformaria numa experiência que ela jamais imaginou viver. Nas 2 semanas que se seguiram ao acordo, a vida de Larissa mudou completamente. Matheus cumpriu sua palavra e providenciou tudo o que ela precisava para representar convincentemente o papel de namorada dele. Levou-a para fazer compras em lojas que ela nunca imaginou pisar, onde um vestido custava mais que seu salário de 3 meses. No início, ela se sentia desconfortável sendo tratada como cliente VIP pelas vendedoras, mas Matheus a tranquilizou, explicando que ela merecia ser tratada com respeito, independente de quanto dinheiro tinha na conta. Além das roupas,
Ele contratou uma profissional para ensinar noções básicas de etiqueta social, como se comportar em jantares formais, que garfo usar para cada tipo de comida, como cumprimentar pessoas importantes e, principalmente, como parecer confortável em ambientes de luxo. Larissa era uma aluna dedicada, absorvendo cada informação como se fosse matéria de faculdade, porque entendia que o sucesso daquela farsa dependia dos detalhes. Mas o que mais a surpreendeu durante os preparativos foram as conversas que teve com Mateus. Ele não se limitou a dar instruções sobre comportamento e aparência. Também contou histórias sobre as pessoas que ela conheceria, explicou as dinâmicas familiares complicadas e compartilhou detalhes sobre sua própria vida que ela nunca imaginou que ouviria. Descobriu que por trás da fachada de herdeiro confiante havia um homem que se sentia pressionado, sozinho e cansado de viver de acordo com expectativas alheias. Ele falou sobre a traição de Camila com uma franqueza que a comoveu, explicando como aquela experiência o tinha feito perder a confiança nas pessoas do seu círculo social. "Por isso escolhi você", disse ele numa tarde em que estavam ensaiando como se comportar numa conversa de jantar. "Você não tem nada a ganhar me enganando, porque nossa relação tem prazo para acabar. É refrescante ter alguém por perto em quem posso confiar." O primeiro teste público seria um jantar na casa de amigos da família, um casal de empresários que Dona Helena considerava exemplo de relacionamento bem-sucedido. Mateus explicou que seria um ambiente mais controlado que os grandes eventos sociais, um lugar onde ele poderia apresentar Larissa sem muita pressão, observar como ela se saía e fazer ajustes se necessário, antes de situações mais desafiadoras. Dona Helena ficou visivelmente surpresa quando o filho anunciou que traria uma pessoa especial para conhecer, e Larissa percebeu que a mãe dele estava preparada para fazer um interrogatório completo. "Ela vai tentar descobrir tudo sobre você", avisou Mateus. "Família, educação, histórico financeiro, planos para o futuro. Só responda o que se sentir confortável para responder. E lembre-se, você não deve satisfação a ninguém sobre sua vida." Na noite do jantar, Larissa se olhou no espelho do quarto que tinha no antigo emprego de babá da vizinha, onde estava se arrumando para não levantar suspeitas. O vestido azul marinho que Mateus tinha escolhido caía perfeitamente no seu corpo, discreto mas elegante, e o cabelo que a cabeleireira tinha arrumado estava preso num coque que destacava seu rosto de forma sofisticada. Ela mal se reconhecia na imagem refletida, parecia uma pessoa completamente diferente da empregada doméstica que acordava às 5 da manhã todos os dias. Mas quando olhou nos próprios olhos, viu que por baixo de toda aquela transformação externa, ainda era a mesma Larissa de sempre, com os mesmos valores, os mesmos medos e os mesmos sentimentos que tentava esconder. Respirou fundo, lembrou de tudo que Mateus tinha ensinado e saiu para encontrar com ele. Mateus a esperava no carro e, quando a viu se aproximando, Larissa percebeu que ele ficou alguns segundos apenas olhando, como se estivesse vendo algo que não esperava. "Você está... linda", disse ele, e havia algo na voz que parecia genuíno, não apenas educado. O vestido ficou perfeito, a cor combina com seus olhos. Larissa sentiu o rosto esquentar com o elogio, mas tentou manter a compostura. "Obrigada. Você acha que vou conseguir convencer sua mãe?" perguntou ela, ainda insegura sobre sua capacidade de representar aquele papel. "Tenho certeza", respondeu Mateus, e pela primeira vez desde que fizeram o acordo, ele pareceu relaxado, como se realmente estivesse ansioso para apresentá-la às pessoas. "Só seja você mesma, Larissa. É isso que vai fazer toda a diferença." A casa dos anfitriões era uma mansão ainda maior que a dos Oliveira, com jardins iluminados e uma entrada que parecia saída de filme. Dona Helena já estava lá quando eles chegaram, conversando animadamente com a dona da casa sobre os arranjos de flores que decoravam a mesa do jantar. Quando viu o filho chegando com Larissa, ela interrompeu a conversa e se aproximou com aquele sorriso educado que não chegava aos olhos. "Mateus, querido, que bom que chegaram", disse ela, beijando o rosto do filho antes de voltar a atenção para Larissa. "E esta deve ser a moça especial que você mencionou." Larissa sentiu o peso do olhar investigativo de Dona Helena, mas se lembrou das orientações de Mateus e estendeu a mão com um sorriso sincero. "Boa noite, Dona Helena. Sou Larissa. Muito prazer em conhecê-la finalmente. Mateus fala muito sobre a senhora."
O jantar começou de forma cordial, com conversas sobre assuntos gerais, o clima, alguns eventos sociais recentes, comentários sobre a decoração da casa. Larissa participava quando era incluída na conversa, sempre educada e atenta, mas sem tentar chamar atenção para si mesma. Observava como as outras mulheres se comportavam, imitava discretamente a forma como seguravam os talheres e seguia o ritmo da refeição sem pressa. Mas ela percebia que Dona Helena estava estudando cada movimento seu, cada palavra que dizia, procurando falhas ou sinais de que ela não pertencia àquele ambiente. A pressão era quase palpável, e Larissa começou a se sentir como um objeto em exposição numa vitrine. Foi durante a entrada principal que a tensão aumentou significativamente. Dona Helena, com aquela habilidade que só as matriarcas da alta sociedade possuem, começou a fazer perguntas que pareciam casuais, mas eram claramente investigativas. Larissa, querida, você trabalha em que área? Perguntou ela, cortando delicadamente um pedaço de salmão. Larissa hesitou por um segundo, porque ela e Mateus tinham conversado sobre essa pergunta, mas decidir como responder na hora real era mais difícil do que no ensaio. Trabalho com serviços domésticos especializados, respondeu ela, optando por uma versão que não era mentira, apenas incompleta. Que interessante, comentou Dona Helena, e Larissa percebeu que a resposta não tinha satisfeito completamente. É sua família. Seus pais trabalham no mesmo ramo? A pergunta sobre a família atingiu Larissa como um soco no estômago. Era o assunto que ela mais temia ter que abordar, porque não havia forma elegante de explicar que era órfã, que cresceu numa família humilde e que trabalhava desde adolescente para sobreviver. Ela sentiu o silêncio da mesa pesando sobre ela, todos esperando uma resposta que demonstrasse pedigree familiar adequado. Foi então que algo dentro dela se rebelou contra toda aquela encenação. Olhou diretamente para Dona Helena e respondeu com uma sinceridade que surpreendeu a todos. Meus pais morreram quando eu era muito nova, Dona Helena. Fui criada por parentes simples, pessoas trabalhadoras que me ensinaram valores que carrego até hoje. Talvez não tenha o histórico familiar que a senhora espera encontrar numa namorada do Mateus, mas posso garantir que tudo o que sou, conquistei com honestidade e muito esforço. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa percebeu que tinha quebrado o protocolo de responder apenas o que era perguntado, mas não conseguia se arrepender da honestidade. Dona Helena ficou visivelmente desconfortável, claramente não esperando uma resposta tão direta. E os outros convidados trocaram olhares que demonstravam surpresa. Mas foi a reação de Mateus que mais impactou Larissa. Ele a olhou com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Uma mistura de admiração, orgulho e algo mais profundo que ela não soube identificar. Então ele fez algo que não estava planejado. Pegou a mão dela por baixo da mesa e disse olhando diretamente para a mãe: "E é exatamente por isso que me apaixonei por ela. Porque Larissa tem uma coragem e uma autenticidade que é impossível de encontrar." A palavra apaixonei ecoou na mente de Larissa como um trovão. Ela sabia que era parte da encenação, uma forma de Mateus defender a escolha dele diante da mãe, mas a intensidade com que ele disse aquilo, a firmeza na voz e principalmente a forma como seus olhos brilharam quando falou, fez algo se mover dentro do peito dela. Naquele momento, olhando para ele defendê-la diante da própria família, Larissa percebeu que o que sentia não era mais apenas uma admiração distante. Era algo muito mais profundo e perigoso, um sentimento que poderia complicar drasticamente o acordo que tinham feito. O resto do jantar passou numa névoa de conversas educadas e sorrisos forçados, mas tudo o que ela conseguia pensar era na sensação da mão de Mateus envolvendo a sua, e na forma como o coração tinha disparado quando ele disse que se apaixonara por ela, mesmo sabendo que era mentira. Quando voltaram para casa, já no carro, Mateus quebrou o silêncio que tinha se instalado entre eles. "Larissa, peço desculpas pelo comportamento da minha mãe. Ela não tinha direito de interrogar você daquela forma", disse ele, e havia genuína irritação na voz. "Mas a forma como você respondeu foi perfeita. Mostrou que tem personalidade própria, que não se deixa intimidar e que tem orgulho de quem você é. Foi exatamente isso que precisava acontecer." Larissa assentiu, mas estava lutando contra a confusão de sentimentos que o jantar tinha despertado. "Mateus, quando você disse que se apaixonou por mim, foi só para impressionar sua mãe, não foi?"
perguntou ela, precisando ouvir a confirmação de que tudo aquilo não passava de teatro. A resposta dele demorou alguns segundos para vir, e quando veio, havia uma hesitação que ela não esperava. Claro, Larissa, era isso que ela precisava ouvir para levar nosso relacionamento a sério. Mas alguma coisa no tom dele, uma pequena pausa antes da resposta, fez Larissa se perguntar se ele estava sendo completamente honesto com ela, ou talvez até consigo mesmo. Os dias que se seguiram ao jantar trouxeram uma mudança sutil, mas perceptível na dinâmica entre Mateus e Larissa. Eles começaram a se encontrar com mais frequência, não apenas para eventos sociais, mas também para ensaios de namorados que se estendiam por horas e pareciam muito mais naturais do que qualquer encenação deveria ser. Mateus a levou para almoçar em restaurantes elegantes, onde ela aprendeu a se sentir confortável, sendo servida por garçons que a tratavam como uma dama da sociedade. Foram ao teatro assistir a uma peça que ela nunca teria oportunidade de ver, e ela descobriu que adorava a arte dramática, fazendo comentários inteligentes que surpreenderam até mesmo Mateus. Durante essas saídas, as conversas fluíam de forma tão espontânea que às vezes eles esqueciam completamente que estavam representando papéis, perdendo-se em discussões sobre livros, filmes, sonhos e filosofias de vida que revelavam uma compatibilidade que nenhum dos dois esperava encontrar. O que mais intrigava Larissa era a forma como Mateus tinha começado a se abrir com ela sobre assuntos que claramente não compartilhava com outras pessoas. Numa tarde em que estavam caminhando por um parque, longe de olhares curiosos, ele contou sobre a pressão que sentia para seguir os passos do pai nos negócios, quando, na verdade, sempre teve interesse em arquitetura e design. Quando era criança, passava horas desenhando casas e prédios, imaginando como seria criar espaços onde as pessoas pudessem ser felizes, disse ele, com um sorriso nostálgico que ela raramente via. Mas meu pai sempre deixou claro que eu tinha uma responsabilidade com a empresa da família, que não podia desperdiçar tempo com hobbies artísticos. Larissa ouvia essas confissões com uma atenção que ia muito além do que o acordo deles exigia, porque percebia que estava conhecendo o homem real por trás da fachada de herdeiro bem-sucedido. Em contrapartida, Larissa também se viu compartilhando histórias e sentimentos que normalmente guardava só para si. Falou sobre os sonhos que teve que abandonar quando os pais morreram, sobre como sempre quis estudar pedagogia para trabalhar com crianças, mas precisou aceitar que sua realidade era diferente. Contou sobre a culpa que sentia por não conseguir dar ao irmão todas as oportunidades que ele merecia, e sobre como, às vezes, se perguntava se tinha feito as escolhas certas na vida. Mateus ouvia tudo com uma atenção genuína que a comovia, fazendo perguntas que mostravam interesse real pela pessoa que ela era, não apenas pelo papel que estava representando. Você ainda pode realizar esses sonhos, Larissa, disse ele numa ocasião. A vida não acaba aos 23 anos. Com o dinheiro que vai receber, pode pensar em voltar a estudar, em construir o futuro que sempre quis. A sinceridade com que ele falou aquilo fez o coração dela se aquecer de uma forma perigosa. Era durante esses momentos de intimidade emocional que Larissa se pegava esquecendo completamente que aquilo tudo tinha prazo para acabar. A forma como Mateus a olhava quando ela falava, como se cada palavra fosse importante para ele, a maneira delicada com que segurava a mão dela quando caminhavam juntos, e principalmente os sorrisos genuínos que apareciam no rosto dele quando estavam sozinhos, tudo isso criava uma ilusão de relacionamento real que era cada vez mais difícil de resistir. Ela começou a notar pequenos detalhes nele que antes passavam despercebidos, como ele tamborilava os dedos na mesa quando estava pensativo, como seus olhos brilhavam quando falava sobre algo que realmente o interessava, e como ele tinha o hábito de passar a mão pelos cabelos quando estava nervoso. Esses detalhes íntimos de alguém que estava aprendendo a conhecer de verdade tornavam cada vez mais difícil manter a distância emocional que sabia ser necessária. O segundo evento social foi uma exposição de arte em uma galeria do centro, um ambiente mais sofisticado, onde Dona Helena tinha convidado várias amigas para avaliar a nova namorada do filho. Larissa se sentia mais confiante dessa vez, tanto pelas roupas elegantes que agora usava com naturalidade,
quanto pela segurança que as semanas de convivência com Mateus tinham lhe dado. Ela havia aprendido a navegar nas conversas superficiais da alta sociedade, sabendo exatamente quando sorrir, quando fazer perguntas educadas e quando simplesmente ouvir com atenção. Mas o que mais a impressionou naquela noite foi perceber que não estava mais fingindo completamente. Quando segurou o braço de Mateus enquanto caminhavam entre as obras de arte, quando riu de forma genuína de algum comentário que ele fez, ou quando defendeu uma opinião sobre uma pintura que realmente a tocou, ela estava sendo autenticamente ela mesma, apenas numa versão mais polida e confiante. Foi durante a exposição que aconteceu um momento que mudou definitivamente a percepção que Larissa tinha sobre os sentimentos de Mateus. Eles estavam parados diante de uma pintura que retratava uma mulher simples trabalhando no campo, uma obra que contrastava com todas as outras peças mais abstratas e modernas da galeria. "Esta é minha favorita", disse Larissa, sem perceber que várias pessoas ao redor estavam ouvindo. Tem algo na expressão dela que me lembra da força que as mulheres trabalhadoras carregam dentro de si. É real, não romantizada. Uma das amigas de Dona Helena fez um comentário desdenhoso sobre preferir arte mais sofisticada, claramente tentando diminuir o gosto de Larissa. Mas antes que ela pudesse responder, Mateus se posicionou ao lado dela e disse, olhando diretamente para a mulher que tinha feito o comentário: "Eu concordo completamente com Larissa. Esta pintura tem uma honestidade que é rara de encontrar, tanto na arte quanto na vida." O que mais impactou Larissa não foram as palavras que ele disse, mas a forma como disse. Não estava defendendo-a por obrigação ou por manter as aparências. Havia uma convicção genuína na voz dele, como se realmente valorizasse a opinião dela e quisesse que outras pessoas também valorizassem. Mais tarde, quando estavam voltando para casa, ele comentou: "Você tem um olhar muito interessante para a arte. A maioria das pessoas que frequentam esses eventos olha para as obras como se fossem investimentos ou símbolos de status. Você olha procurando significado real." O elogio a deixou emocionada, porque percebia que ele estava vendo qualidades nela que ela mesma às vezes duvidava que possuía. "Obrigada", respondeu ela. "Você também me surpreende constantemente. Tem uma sensibilidade que não mostra para outras pessoas." A conversa que se seguiu no carro foi uma das mais profundas que já tiveram, falando sobre arte, vida e sobre como ambos se sentiam pressionados a esconder partes importantes de quem realmente eram. As semanas passaram numa velocidade que assustou Larissa. Eles desenvolveram uma rotina de encontros que incluía jantares românticos, caminhadas no parque, idas ao cinema e longas conversas em cafés aconchegantes. Para qualquer observador externo, eles pareciam um casal apaixonado descobrindo-se mutuamente. E a verdade é que não estava muito longe disso. Larissa percebeu que tinha começado a esperar ansiosamente por esses encontros, arrumando-se com cuidado especial, pensando em assuntos interessantes para conversar e sentindo uma felicidade genuína na companhia dele. Mateus também parecia diferente, mais relaxado, mais espontâneo, rindo com mais frequência e demonstrando um interesse por detalhes da vida dela que ia muito além do que seria necessário para manter a farsa. Ele perguntava sobre o irmão, lembrava de compromissos que ela tinha mencionado e até mesmo enviava mensagens durante o dia perguntando como ela estava. Foi numa noite de quinta-feira, durante um jantar num restaurante italiano pequeno e aconchegante que Mateus tinha escolhido especificamente por ser mais íntimo, que Larissa percebeu que a linha entre fingimento e realidade tinha se tornado completamente borrada. Eles estavam conversando sobre um filme que tinham assistido juntos, debatendo os motivos dos personagens principais, quando Mateus parou no meio de uma frase e ficou apenas olhando para ela. "O que foi?" perguntou Larissa, sentindo o rosto corar sob o olhar intenso dele. "Nada, é que você fica ainda mais bonita quando está animada falando sobre algo que gosta", disse ele, e havia uma sinceridade na voz que a fez esquecer completamente que estavam num lugar público. "Eu nunca pensei que seria possível me sentir tão confortável com alguém." As palavras dele ecoaram no coração de Larissa como uma confissão, e ela percebeu que estava olhando para ele da mesma forma intensa com que ele a olhava. Naquele momento, no restaurante italiano, com velas na mesa e música suave ao fundo, Larissa enfrentou uma verdade que vinha tentando evitar há semanas,
não estava mais fingindo estar apaixonada por Mateus. Os sentimentos que tinha desenvolvido eram reais, profundos e completamente complicados pela natureza temporária do acordo que tinham feito. Quando ele estendeu a mão por cima da mesa e entrelaçou os dedos com os dela, ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço e se espalhar por todo o corpo. "Larissa", disse ele, com uma voz mais baixa e íntima do que ela já tinha ouvido, "às vezes eu esqueço que isso tudo é temporário. Você faz isso acontecer com tanta naturalidade que parece real." A palavra real ficou suspensa no ar entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Mas quando seus olhos se encontraram naquele momento, Larissa soube que não era a única que estava sentindo algo que ia muito além do que o contrato inicial previa. O convite chegou numa segunda-feira de manhã, quando Larissa estava organizando a correspondência da família Oliveira. Era um envelope elegante, com papel timbrado de um hotel fazenda luxuoso, localizado a 2 horas da cidade, convidando Mateus e sua acompanhante para um fim de semana de celebração do aniversário de casamento de um casal de empresários importantes. Dona Helena ficou visivelmente animada com o convite, porque sabia que seria uma oportunidade perfeita para apresentar Larissa a um círculo ainda mais amplo da alta sociedade. "É exatamente o tipo de evento onde uma namorada séria deveria aparecer", comentou ela durante o almoço, e Larissa percebeu que estava sendo testada mais uma vez. Mateus aceitou o convite sem hesitar, explicando depois para Larissa que seria importante para manter a credibilidade do relacionamento deles. Mas ela notou algo diferente no olhar dele quando falou sobre passar um fim de semana inteiro juntos. A viagem foi marcada para a sexta-feira seguinte, e Larissa passou a semana toda tentando controlar a ansiedade que crescia a cada dia. Não era apenas o nervosismo de ter que sustentar a farsa por 2 dias completos diante de estranhos, mas principalmente a perspectiva de ficar tão próxima de Mateus por tanto tempo. Nas últimas semanas, ela tinha conseguido manter uma certa distância emocional voltando para casa todas as noites, tendo tempo para processar os sentimentos confusos que os encontros despertavam. Mas um fim de semana inteiro significava dormir no mesmo hotel, compartilhar refeições e provavelmente ter momentos de intimidade que ela não tinha certeza de conseguir fingir sem que suas emoções reais transparecessem. Mateus notou sua preocupação e tentou tranquilizá-la, explicando que tinham reservado quartos separados e que ela não precisava se sentir pressionada a nada além do que já vinham fazendo. O Hotel Fazenda era ainda mais luxuoso do que Larissa tinha imaginado. Situado no meio de uma paisagem rural deslumbrante, com cavalos pastando em campos verdes e uma arquitetura que misturava rusticidade com sofisticação, o lugar parecia saído de um filme romântico. Os outros hóspedes eram casais elegantes, a maioria na faixa dos 40 e 50 anos, pessoas acostumadas a esse tipo de evento social refinado. Larissa se sentia mais confiante agora em ambientes assim, mas ainda ficava impressionada com o nível de luxo que essas pessoas consideravam normal. O quarto dela era maior que a sala da sua casa, com uma varanda que dava vista para os jardins e uma banheira de hidromassagem que ela nunca imaginou usar. Mateus ficou no quarto ao lado, e quando bateu na porta dela para ver se estava tudo bem, ela percebeu que ele também parecia um pouco nervoso com a proximidade. O primeiro dia passou tranquilamente, com atividades organizadas pelos anfitriões, um almoço na varanda principal, uma cavalgada pelos campos que Larissa descobriu adorar, mesmo nunca tendo montado antes, e um jantar elegante onde ela conheceu dezenas de pessoas cujos nomes tentou memorizar. Mateus se manteve próximo a ela durante todo o tempo, apresentando-a como minha namorada Larissa, com um orgulho na voz que parecia genuíno demais para ser fingimento. Ela notou que ele estava mais atencioso que o normal, segurando a mão dela com mais frequência, sussurrando pequenos comentários no ouvido dela durante as conversas e olhando para ela de uma forma que fazia seu coração acelerar. Durante o jantar, quando uma senhora perguntou há quanto tempo estavam namorando, Mateus respondeu: "Há pouco tempo oficialmente, mas sinto como se a conhecesse há muito mais." A resposta deixou Larissa intrigada, porque havia uma sinceridade ali que ia além da necessidade de convencer os outros. Foi na segunda noite que tudo mudou definitivamente entre eles. Tinha havido uma tempestade durante a tarde,
com chuva forte e raios que deixaram alguns hóspedes apreensivos. O jantar foi servido mais cedo e muitas pessoas se recolheram aos quartos logo depois, preferindo o conforto dos aposentos ao salão social. Larissa também foi para o quarto, mas descobriu que a chuva tinha causado um problema na instalação elétrica, deixando parte do andar sem energia. Seu quarto estava completamente às escuras, sem ar-condicionado e sem possibilidade de usar o banheiro adequadamente. Quando ligou para a recepção, soube que o problema só seria resolvido na manhã seguinte, porque o técnico não conseguiria chegar ao hotel durante a tempestade. Foi quando Matheus bateu na porta, oferecendo que ela ficasse no quarto dele até a situação se normalizar. "Você pode ficar à vontade, eu durmo no sofá", disse Matheus, assim que entraram no quarto dele, que felizmente estava com energia normal. "Não quero que você passe a noite no escuro, ainda mais com essa tempestade." Larissa ficou tocada pela preocupação dele, mas também consciente da situação delicada que se criava. Estar no mesmo quarto, durante a noite, com o homem por quem tinha se apaixonado secretamente, era uma receita para complicações que ela não tinha certeza de conseguir evitar. "Obrigada, Matheus, prometo não incomodar", disse ela, tentando manter o tom casual. "Você nunca incomoda, Larissa", respondeu ele, e havia algo na voz que a fez olhar para ele com mais atenção. "Na verdade, sua companhia é a parte mais fácil de toda essa situação." A confissão veio acompanhada de um sorriso que ela não soube interpretar completamente. Eles passaram as primeiras horas conversando no sofá, bebendo o vinho que tinha sido deixado como cortesia do hotel, e ouvindo o som da chuva, que continuava forte lá fora. A conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles, mas havia uma intimidade diferente naquela noite, uma sensação de que estavam num espaço completamente deles, longe de olhares curiosos e expectativas alheias. Matheus falou sobre a pressão que sentia para ser perfeito o tempo todo, sobre como era cansativo manter uma imagem pública que nem sempre correspondia ao que sentia por dentro. "Com você é diferente", disse ele, olhando diretamente nos olhos dela. "Posso ser eu mesmo, sem precisar representar o papel do herdeiro bem-sucedido que tem tudo controlado." Larissa sentiu o coração acelerar com a sinceridade dele e percebeu que era o momento mais honesto que já tinham compartilhado. "Eu também me sinto diferente quando estou com você", confessou Larissa, surpresa com a própria coragem de admitir aquilo. "Nessas últimas semanas, descobri partes de mim que nem sabia que existiam. Você me faz sentir como se eu pudesse ser mais do que sempre pensei que era." As palavras saíram antes que ela pudesse filtrar, carregadas de uma verdade que ia muito além do acordo que tinham feito. Matheus ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo o que ela tinha dito. E quando respondeu, sua voz estava mais baixa e íntima. "Larissa, preciso te contar algo. Este último mês tem sido o período mais genuíno da minha vida em anos. Eu acordo todos os dias ansioso para te ver, para conversar contigo, para descobrir mais sobre quem você é. Sei que nosso acordo tem prazo para acabar, mas..." Ele hesitou, como se estivesse lutando contra si mesmo para continuar. A tensão no ar era quase palpável. Eles estavam sentados no sofá, mais próximos do que tinham percebido, e Larissa podia sentir o calor que emanava do corpo dele. Quando Matheus estendeu a mão e tocou delicadamente o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que tinha caído sobre os olhos, ela sentiu como se todo o oxigênio tivesse saído do quarto. "Larissa", sussurrou ele, e ela percebeu que ele estava se inclinando ligeiramente em direção a ela. "Eu..." Mas antes que pudesse terminar a frase, ela recuou instintivamente, levantando-se do sofá, com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. "Desculpa, eu... acho que é melhor eu tentar dormir", disse ela com a voz trêmula. "Amanhã temos que voltar cedo e..." As palavras saíram atropeladas, uma desculpa transparente para escapar de uma situação que sabia que poderia mudar tudo entre eles de forma irreversível. Matheus ficou parado onde estava, claramente confuso e talvez um pouco machucado pela reação dela. "Claro, você está certa", disse ele, tentando manter a compostura. "Vou buscar um cobertor extra para você ficar confortável na cama. Eu fico no sofá mesmo." O resto da noite passou numa atmosfera estranha, com ambos tentando fingir que nada tinha acontecido, mas conscientes de que algo fundamental tinha mudado entre eles.
Larissa ficou acordada por horas, olhando para o teto e se perguntando se tinha feito a coisa certa ao recuar. Uma parte dela sabia que tinha sido sensato evitar complicar ainda mais uma situação que já era emocionalmente complexa. Mas outra parte, maior e mais insistente, se arrependia de não ter permitido que aquele momento seguisse seu curso natural. Quando finalmente conseguiu adormecer, seus sonhos foram cheios de "e se", que a deixaram ainda mais confusa ao acordar. A volta do Hotel Fazenda foi marcada por um silêncio desconfortável que nenhum dos dois sabia como quebrar. Mateus dirigia concentrado na estrada, fazendo comentários ocasionais sobre o trânsito ou sobre alguns detalhes do fim de semana, mas evitando cuidadosamente mencionar o que tinha acontecido na noite anterior. Larissa olhava pela janela, fingindo admirar a paisagem, mas na verdade pensando obsessivamente no momento em que ele tinha se inclinado para beijá-la e ela tinha recuado. Agora, na luz clara do dia, com a realidade voltando a se impor, ela se perguntava se tinha imaginado a intensidade daquele momento, ou se realmente tinha deixado passar a chance de descobrir se os sentimentos dele eram tão genuínos quanto pareciam. A tensão entre eles era quase palpável, mas ambos pareciam determinados a fingir que nada havia mudado, pelo menos até chegarem em casa. Dona Helena os esperava na mansão com aquele sorriso satisfeito que geralmente aparecia quando ela achava que suas estratégias estavam funcionando. "Como foi o fim de semana? Conheceram pessoas interessantes?" perguntou ela, enquanto Mateus carregava as bagagens. "Foi muito bom, mãe. Larissa causou uma excelente impressão em todo mundo", respondeu ele, mantendo o tom formal que sempre usava quando queria evitar conversas longas com a mãe. Dona Helena olhou de um para o outro, e Larissa percebeu que ela estava analisando a linguagem corporal de ambos, procurando sinais de como o relacionamento estava evoluindo. "Que maravilha! Tenho certeza de que vocês estão cada vez mais próximos", comentou ela. E havia algo no tom que deixou Larissa ligeiramente desconfortável, como se ela soubesse mais do que estava dizendo. Nas semanas que se seguiram, a dinâmica entre Mateus e Larissa mudou sutilmente. Eles continuaram se encontrando para os compromissos sociais que restavam do acordo, mas havia uma formalidade nova entre eles, uma cautela que não existia antes. As conversas continuavam fluindo bem, mas ambos evitavam tópicos muito pessoais ou momentos de intimidade emocional que pudessem recriar a tensão daquela noite no hotel. Larissa percebia que Mateus estava se esforçando para manter distância física, não tocando mais a mão dela desnecessariamente, não fazendo mais aqueles comentários carinhosos que antes pareciam tão naturais. Ela sabia que era culpa sua, por ter recuado naquele momento crucial, mas não conseguia encontrar uma forma de abordar o assunto sem complicar ainda mais a situação. O prazo do acordo estava se aproximando, e ela começou a se dar conta de que, em breve, tudo aquilo seria apenas uma memória. O que nenhum dos dois sabia era que Dona Helena tinha começado a desconfiar da autenticidade do relacionamento. Não por falta de química entre eles, que era óbvia para qualquer observador, mas porque algumas coisas simplesmente não faziam sentido para uma mulher experiente em dinâmicas sociais. Como Mateus tinha conseguido manter um relacionamento em segredo por tanto tempo antes de apresentá-la à família? Por que Larissa nunca falava sobre encontros anteriores ou histórias românticas que tinham compartilhado? E principalmente porque ela parecia tão desconfortável quando questionada sobre detalhes específicos da relação. Dona Helena era uma mulher que não acreditava em coincidências e decidiu que precisava investigar mais profundamente a background da suposta namorada do filho. A investigação começou de forma discreta. Dona Helena contratou um detetive particular, um profissional que já tinha usado outras vezes para verificar informações sobre funcionários ou parceiros de negócios. Pediu uma investigação completa sobre Larissa: histórico familiar, educação, empregos anteriores, situação financeira e, principalmente, qualquer conexão prévia com a família Oliveira. O que ela descobriu a deixou furiosa de uma forma que Mateus raramente tinha visto. Larissa não era uma conhecida do círculo social deles que tinha conquistado o coração do filho. Era a empregada doméstica da própria casa, alguém que trabalhava para eles há 3 anos, e que obviamente estava envolvida em algum tipo de esquema para se aproveitar da posição de vulnerabilidade emocional de Mateus.
A descoberta confirmou todos os preconceitos que Dona Helena tinha sobre pessoas de classes sociais diferentes, e ela interpretou toda a situação como uma tentativa de golpe aplicado por alguém em quem tinha confiado. A confrontação aconteceu numa quinta-feira de manhã, quando Mateus estava no escritório, e Larissa havia chegado para o trabalho normal na casa. Dona Helena a esperava na sala principal, sentada numa poltrona com uma pasta de documentos ao lado e uma expressão que não deixava dúvidas sobre suas intenções. Larissa, ou devo dizer, minha empregada doméstica Larissa, preciso conversar com você sobre essa farsa que vocês montaram, disse ela, com uma frieza que cortava como uma lâmina. Larissa sentiu o sangue gelar nas veias quando percebeu que toda a verdade tinha sido descoberta. Sente-se. Temos muito que conversar sobre essa tentativa patética de golpe que você e meu filho arquitetal. A palavra golpe ecoou na mente de Larissa como uma acusação terrível, principalmente porque sabia que, vista de fora, a situação realmente podia parecer exatamente isso. Dona Helena, eu posso explicar, começou Larissa, mas foi interrompida imediatamente. Explicar o quê? Como uma empregada doméstica conseguiu convencer meu filho a fingir um relacionamento com ela? Quanto dinheiro está envolvido nessa encenação? As perguntas vinham como tiros, cada uma mais humilhante que a anterior. Dona Helena abriu a pasta e começou a ler em voz alta informações sobre a vida de Larissa que ela tinha conseguido através da investigação. A situação financeira difícil, as dívidas do irmão na faculdade, a necessidade desesperada de dinheiro. 50 mil reais, não é mesmo? Foi esse o preço que meu filho pagou para comprar uma namorada temporária? A precisão da informação deixou Larissa chocada, porque significava que Dona Helena sabia exatamente dos detalhes do acordo. Você realmente achou que conseguiria enganar uma família como a nossa, que poderia usar a ingenuidade emocional do meu filho para se beneficiar financeiramente? As acusações de Dona Helena eram como punhaladas no orgulho e na dignidade de Larissa. Cada palavra reforçava as inseguranças que ela sempre tinha sentido sobre a diferença de classe social entre ela e Mateus. Cada frase confirmava seus piores medos sobre como seria vista se a verdade fosse descoberta. A senhora não entende, tentou Larissa defender-se com lágrimas começando a formar nos olhos. Não foi assim que aconteceu. Eu nunca procurei seu filho. Ele que me fez a proposta. E eu aceitei porque meu irmão estava precisando. Mas Dona Helena não estava interessada em explanações. Claro que ele fez a proposta. Meu filho é um homem generoso demais para o próprio bem, e você se aproveitou disso. Mas eu não vou permitir que uma oportunista como você continue explorando a bondade dele. A palavra oportunista foi pronunciada com tanto desprezo que Larissa sentiu como se tivesse levado um tapa no rosto. O confronto se intensificou quando Dona Helena começou a fazer chantagens emocionais sobre o futuro de Mateus. Você tem ideia do que está fazendo com a reputação da nossa família? Se alguém descobrir que o herdeiro dos Oliveira estava fingindo um relacionamento com uma empregada doméstica, o escândalo vai destruir décadas de construção social. E quanto ao futuro dele? Você acha que pode oferecer a ele o tipo de vida que ele merece? A posição social que a esposa dele precisa ocupar? Cada argumento de Dona Helena atingia exatamente nos pontos fracos de Larissa, nas dúvidas que ela mesma tinha sobre a viabilidade de qualquer relacionamento real com Mateus. Mesmo que vocês estejam desenvolvendo sentimentos reais um pelo outro, você sabe muito bem que isso não pode dar certo. Vocês são de mundos diferentes, e essa diferença sempre vai ser um obstáculo intransponível. Foi nesse momento que Mateus chegou em casa, tendo saído mais cedo do escritório para resolver algumas questões pessoais. Ele entrou pela porta principal e ouviu vozes alteradas vindas da sala, reconhecendo imediatamente o tom de confrontação que a mãe usava quando estava muito irritada. Quando se aproximou e ouviu fragmentos da conversa, entendeu que toda a verdade sobre o acordo tinha sido descoberta. Entrou na sala bem no momento em que Dona Helena estava dizendo: "Você vai terminar essa farsa imediatamente, devolver cada centavo que recebeu e sair da vida do meu filho antes que cause mais danos." A cena que encontrou o chocou. Larissa estava visivelmente abalada, com lágrimas escorrendo pelo rosto, enquanto a mãe a intimidava com uma crueldade que ele raramente tinha presenciado. "Mãe, o que está acontecendo aqui?" perguntou Mateus,
embora já soubesse a resposta. Estou resolvendo o problema que você criou ao se envolver com uma golpista, respondeu Dona Helena, sem demonstrar qualquer constrangimento por ter sido flagrada na intimidação. Descobri tudo sobre essa encenação ridícula. Uma empregada doméstica, Mateus. Você pagou uma empregada para fingir ser sua namorada. A forma como ela pronunciou empregada doméstica deixava claro o desprezo que sentia pela profissão e pela pessoa de Larissa. Mateus olhou para Larissa, vendo a humilhação estampada no rosto dela, e sentiu uma raiva crescer dentro dele, como nunca tinha sentido antes. Como você descobriu? E que direito você tem de intimidar Larissa dessa forma? Perguntou ele, com uma firmeza na voz que surpreendeu até mesmo a mãe. Eu tenho todo o direito de proteger minha família de pessoas que querem se aproveitar de nós, retrucou Dona Helena. E descobri porque não sou idiota, Mateus. Contratei um investigador para verificar a história dela e descobri que vocês me enganaram por semanas. Você tem ideia da humilhação que senti ao descobrir que estava sendo feita de palhaça? A discussão entre mãe e filho escalou rapidamente, com acusações de ambos os lados sobre confiança, respeito e limites familiares. Mateus defendia o direito dele de tomar suas próprias decisões, mesmo que fossem consideradas inadequadas, enquanto Dona Helena insistia que ele estava sendo manipulado por uma pessoa que só queria seu dinheiro. Durante toda a discussão, Larissa permaneceu em silêncio, sentindo-se cada vez menor e mais fora de lugar naquele ambiente de luxo que nunca foi realmente seu. Foi quando Dona Helena fez a ameaça final que tudo desmoronou completamente. Escolha, Mateus, ou você termina essa palhaçada agora e volta à realidade, ou eu vou tornar público todo esse escândalo. Vou contar para todo mundo que conhecemos como você foi enganado por uma empregada ambiciosa. Sua reputação profissional, suas chances de fazer negócios sérios, tudo isso vai ser afetado quando as pessoas souberem que você é tão ingênuo a ponto de ser manipulado dessa forma. A chantagem era cruel e eficaz, porque todos sabiam que ela tinha contatos suficientes na alta sociedade para realmente causar o tipo de escândalo que prometia. Larissa, ouvindo aquilo, percebeu que sua presença na vida de Mateus só traria problemas para ele, que por mais que existissem sentimentos reais entre eles, a realidade social era um obstáculo que não podiam superar. Com o coração despedaçado, ela se levantou da cadeira e disse, com uma dignidade que conseguiu reunir apesar das lágrimas: não precisam se preocupar, eu vou embora e não vou mais incomodar ninguém. Larissa saiu da mansão dos Oliveira naquela tarde, carregando apenas a bolsa e uma dor no peito que parecia física. Não se despediu de Joana, não pegou seus pertences do armário dos funcionários e não olhou para trás quando passou pelo portão principal pela última vez. Durante todo o trajeto de ônibus para casa, tentou processar o que tinha acontecido, mas a humilhação ainda estava muito fresca para conseguir pensar com clareza. As palavras de Dona Helena ecoavam na sua mente como uma sentença: oportunista, golpista, empregada ambiciosa. Por mais que soubesse que a proposta tinha partido de Mateus, por mais que tivesse certeza de que seus sentimentos eram genuínos, não conseguia deixar de questionar se realmente não tinha se aproveitado da situação de alguma forma. Quando chegou em casa e encontrou Lucas estudando, como sempre, ela simplesmente disse que tinha conseguido o dinheiro prometido e que ele podia quitar as mensalidades da faculdade. Não explicou como, e ele, vendo o estado emocional da irmã, não insistiu em perguntas. Mateus ficou na mansão depois que Larissa saiu, enfrentando a fúria da mãe e tentando processar seus próprios sentimentos sobre toda a situação. A discussão com Dona Helena se estendeu por horas, com ela insistindo que ele tinha sido manipulado e ele defendendo tanto a honestidade de Larissa quanto o direito de tomar suas próprias decisões. Você não entende, mãe. Pode ter começado como um acordo comercial, mas se transformou em algo real. Eu me apaixonei por ela de verdade, disse ele, admitindo pela primeira vez, até para si mesmo, a profundidade dos sentimentos que tinha desenvolvido. E ela? Você tem certeza de que ela sente o mesmo? Ou está apenas representando muito bem o papel para garantir o pagamento? Retrucou Dona Helena, plantando sementes de dúvida que ele não conseguiu ignorar completamente. A forma como Larissa tinha recuado no hotel, a distância que ela mantinha emocionalmente,
Tudo isso começou a fazer Mateus questionar se os sentimentos que via nela eram reais ou parte da encenação que tinham combinado. Os dias seguintes foram os mais difíceis que Larissa já tinha vivido desde a morte dos pais. Ela tentou voltar à rotina de procurar emprego, mas descobriu que Dona Helena tinha usado sua influência para espalhar informações sobre ela entre as famílias da alta sociedade que costumavam contratar empregadas domésticas. Ninguém disse diretamente que não a contrataria por causa dos comentários de Dona Helena, mas sempre aparecia alguma desculpa. A vaga tinha sido preenchida, estavam contratando apenas pessoas com referências específicas, ou simplesmente não retornavam às ligações. Larissa percebeu que tinha sido efetivamente banida do mercado de trabalho que conhecia, e a realidade financeira voltou a apertar rapidamente. O dinheiro que tinha recebido de Mateus estava guardado para a faculdade do Lucas, e ela se recusava a tocar naquele valor para despesas pessoais, porque isso confirmaria todas as acusações de Dona Helena sobre suas motivações. Para Mateus, as 2 semanas sem Larissa foram uma revelação dolorosa sobre como ela tinha se tornado importante na sua vida. Ele se pegava procurando por ela nos corredores da casa, esperando ouvir a voz dela, conversando com Joana na cozinha, sentindo falta das conversas que tinham desenvolvido durante o período do acordo. Tentou se concentrar no trabalho, mergulhando em projetos e reuniões para não pensar no vazio que sentia, mas descobriu que até as atividades profissionais que antes o motivavam pareciam sem sentido. Foi Joana quem finalmente o fez enxergar a realidade da situação. "Senhor Mateus, com todo respeito, o senhor está sendo um idiota", disse ela numa manhã enquanto servia o café da manhã. Aquela menina estava apaixonada pelo senhor de verdade, qualquer pessoa com olhos podia ver. E o senhor também está apaixonado por ela, mas está deixando o orgulho e a pressão da sua mãe impedirem vocês de serem felizes. A conversa com Joana foi o empurrão que Mateus precisava para tomar uma decisão definitiva. Ele percebeu que tinha passado a vida inteira tentando agradar a mãe, seguindo expectativas alheias e abrindo mão da própria felicidade em nome de convenções sociais que talvez não fizessem tanto sentido quanto sempre acreditou. Larissa tinha razão quando disse que ele escondia partes importantes de quem realmente era para manter uma imagem pública que nem sempre correspondia aos seus valores. Se realmente amava ela, e cada vez mais tinha certeza de que amava, precisava lutar por esse amor independente das consequências sociais. Decidiu que ia procurá-la, explicar seus sentimentos de forma honesta e, se ela correspondesse, enfrentaria qualquer obstáculo que aparecesse, incluindo a oposição da própria família. A primeira dificuldade foi encontrar Larissa. Mateus só sabia o endereço aproximado onde ela morava, numa região da cidade que ele raramente visitava. Dirigiu até lá numa tarde de quinta-feira, determinado a conversar com ela, mas descobriu que o bairro era maior e mais complexo do que imaginava. Passou horas procurando, perguntando para pessoas na rua, até que finalmente encontrou a casa pequena onde ela morava com o irmão. Quando bateu na porta, foi Lucas quem atendeu, e a expressão de surpresa no rosto do rapaz deixou claro que ele sabia quem era Mateus, mesmo nunca o tendo visto pessoalmente. "Você é o patrão da minha irmã", disse Lucas não exatamente como pergunta. "Ela não está aqui. Saiu para procurar emprego de novo porque parece que alguém espalhou coisas ruins sobre ela e ninguém quer contratar mais." O tom de Lucas era educado, mas havia uma frieza que mostrava que ele sabia pelo menos parte do que tinha acontecido. "Posso esperar ela voltar? Preciso conversar com Larissa sobre algo muito importante", pediu Mateus, e algo na sinceridade da sua voz fez Lucas convidá-lo para entrar. A casa era exatamente como Larissa tinha descrito. Simples, limpa, organizada com carinho, mas evidentemente o lar de pessoas que lutavam para sobreviver com dignidade. Lucas ofereceu um café e os dois conversaram enquanto esperavam Larissa chegar. Mateus ficou impressionado com a inteligência e a maturidade do rapaz, entendendo melhor o orgulho que Larissa sentia pelo irmão. "Ela nunca contou detalhes sobre o que aconteceu", disse Lucas durante a conversa, "mas sei que está muito triste, muito mais do que estaria se fosse apenas uma questão de trabalho. Ela se apaixonou por você, não foi?" A pergunta direta pegou Mateus desprevenido, mas ele decidiu ser honesto. "Sim, e eu também me apaixonei por ela. Por isso estou aqui."
Quando Larissa chegou em casa no final da tarde, encontrou Mateus conversando com Lucas na pequena sala e, por um momento, ficou paralisada na entrada. Ele estava ali, na casa dela, parecendo completamente fora de lugar naquele ambiente simples, mas ao mesmo tempo mais humano do que ela jamais o tinha visto. Mateus, o que você está fazendo aqui? Perguntou ela, ainda processando a situação. Vim te pedir desculpas e também te contar algumas coisas que deveria ter dito há muito tempo, respondeu ele, levantando-se do sofá. Lucas percebeu que era um momento privado e se retirou discretamente, deixando os dois sozinhos para conversar. Larissa, primeiro quero pedir desculpas pelo comportamento da minha mãe. O que ela fez foi inaceitável e eu deveria ter te defendido mais energicamente. Ela balançou a cabeça, indicando que não queria falar sobre Dona Helena, mas ele continuou. Segundo e mais importante, quero que você saiba que tudo o que senti durante essas semanas foi real. Pode ter começado como um acordo comercial, mas em algum momento, sem nem perceber, me apaixonei por você de verdade. Pelo seu jeito genuíno, pela sua força, pela forma como enxerga o mundo, por tudo que você é. As palavras de Mateus fizeram os olhos de Larissa se encherem de lágrimas, mas ela ainda hesitava em acreditar completamente. Mateus, mesmo que seja verdade, sua mãe tem razão sobre uma coisa. Somos de mundos muito diferentes. Eu não tenho condições de fazer parte da sua vida social, e você não pode abrir mão de tudo por minha causa. Ele se aproximou dela, pegando delicadamente as mãos dela entre as suas. Larissa, eu já abri mão. Conversei com minha mãe ontem e deixei claro que vou viver minha vida do meu jeito, com quem eu escolher. Se ela não conseguir aceitar isso, problema dela. E quanto aos mundos diferentes, talvez seja a hora de criar um mundo novo, que seja nosso. A declaração de Mateus foi seguida pelo primeiro beijo verdadeiro entre eles. Um beijo que carregava semanas de tensão acumulada, sentimentos reprimidos e a promessa de um futuro que finalmente poderiam construir juntos, sem fingimentos. Quando se separaram, Larissa ainda tinha lágrimas nos olhos, mas agora eram lágrimas de felicidade. Eu também me apaixonei por você, confessou ela. Tentei lutar contra isso, porque sabia que complicaria tudo, mas não consegui. Você me fez sentir coisas que nunca pensei que sentiria. Eles passaram horas conversando sobre o futuro, fazendo planos que incluíam enfrentar juntos as dificuldades que certamente viriam, mas também aproveitando as oportunidades que se abriam para ambos. Mateus insistiu que queria ajudar Larissa a realizar o sonho de estudar pedagogia, não como uma forma de compensação, mas como investimento no futuro que planejavam construir juntos. 6 meses depois, Larissa estava matriculada na faculdade de pedagogia, trabalhando meio período numa escola infantil e morando num apartamento simples, mas confortável, que ela e Mateus tinham escolhido juntos. Eles decidiram não morar na mansão, preferindo construir um lar que fosse verdadeiramente deles, longe das pressões e expectativas da família Oliveira. Lucas tinha se formado em engenharia e conseguido um excelente emprego, realizando o sonho que a irmã sempre teve para ele. Dona Helena ainda não aprovava o relacionamento, mas tinha parado de criar obstáculos ativos quando percebeu que a determinação do filho era inabalável. Às vezes, disse Larissa numa tarde em que estavam caminhando no parque onde tinham passado tantas tardes durante o acordo, as melhores coisas da vida começam da forma mais inesperada. Mateus sorriu, beijou a testa dela e respondeu: eu não mudaria nada do que aconteceu, porque foi exatamente assim que precisava ser para chegarmos até aqui. A história que tinha começado como um fingimento se transformou na coisa mais real e verdadeira que ambos já tinham vivido. Eles aprenderam que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais quando é nutrido com honestidade, respeito mútuo e coragem para enfrentar as adversidades juntos. E assim, 2 mundos aparentemente incompatíveis se uniram para criar algo novo, algo que era unicamente deles, construído sobre a base sólida do amor genuíno que tinham descoberto um no outro. E assim chegamos ao final desta história, que nos ensina que o amor verdadeiro pode nascer nos momentos e lugares mais inesperados. Larissa e Mateus descobriram que quando 2 almas se reconhecem, não importam as diferenças sociais, financeiras ou familiares. O que importa é a coragem de lutar pelo que realmente vale a pena. A jornada deles nos mostra que, às vezes,
Precisamos sair da nossa zona de conforto, enfrentar nossos medos e preconceitos para encontrar a felicidade que merecemos. Larissa aprendeu que é possível sonhar alto, sem perder a essência de quem somos. E Mateus descobriu que a verdadeira riqueza está em ter alguém que nos ama pelo que realmente somos, não pelo que possuímos. Que esta história inspire você a acreditar no poder transformador do amor, na força da autenticidade e na importância de lutar pelos nossos sonhos. Lembre-se, o destino tem formas misteriosas de colocar as pessoas certas em nossas vidas, exatamente quando mais precisamos delas. Se esta história tocou seu coração, deixe um like, se inscreva no canal para não perder nossas próximas narrativas e compartilhe com quem você ama. Conte nos comentários qual foi a parte que mais te emocionou e não esqueça de deixar o nome da sua cidade para que eu possa enviar uma energia positiva especial para você. Que Deus abençoe sua vida com muito amor, realizações e momentos especiais. Até nossa próxima história.